Madalena Vasco e hoje estamos a despachar a mala para a viagem. Como é que realmente um estilista de unhas consegue transportar tanta coisa e como, na verdade, organizar de uma forma as coisinhas para poder transportar para campeonato, para alguma formação que tenham e não ter que fazer realmente 10 sacos para trazer. Na verdade, nem a Artis pensou nisto e tem uma mala super prática que, com os seus todos os departamentos e coisinhas e compartimentos e as rodas, portanto, que rodam 360, o que é muito bom, que sabem muito bem para transportar. Ok, tirando a tampa, temos aqui uma situação muito prática, super prática, aliás. Porquê? Porque conseguimos, nestes compartimentos, arrumar os nossos brinquedos super giros, que é o acrílico, decorações, portanto, entra tudo muito bem aqui, direitinho, tal e qual como se estiver num tubinho, portanto, não ocupa nem mais nem menos espaço e com isso, evidentemente, conseguimos arrumar, portanto, as coisas também, inclusive por ordem, se for necessário. Como faço eu? Eu, na verdade, quando viajo, e vocês sabem que viajo bastante, seja formações fora, seja realmente alguns eventos ou algumas demonstrações, necessito sempre o essencial básico. E, por norma, são sempre uns determinados cores de acrílico, portanto, por norma escolhas consoante a estação, ok? E sim, daí 2 compartimentos desses chegam perfeitamente, porque contando bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 cores, portanto, dá para trabalhar e para mostrar muita coisa. Neste lado, tenho sim os compartimentos para esses boiãozitos mais pequeninos, para decorações, ok? Que também perfeitamente, até podem separar, por exemplo, e num dos lados, ao menos conforme eu costumo fazer, tenho sempre só glitters, porque depois levantar cada potinho para ver o que é que é, o que é que não é um bocadinho trabalhoso. Depois sim os pigmentos, por exemplo, tenho no outro compartimento e as mini esferas ou algo assim, portanto noutro. Ou seja, só para orientar depois mais fácil e quando trabalham, por exemplo, numa demonstração ou até mesmo para a formação, rapidamente necessitam de alguma coisa, já sabem onde é que ela está. Por norma também organizo sempre tudo nos seus lugares, ou seja, não troco, porquê? Porque isso assim é confuso. No entanto, depois abrindo esses 2 compartimentos, temos aqui montes de buraquinhos. Para que é que eles servem? Pois, quem utiliza, por exemplo, verniz gel e faz manicura ou verniz gel ou unhas de gel, inclusive, portanto, ao domicílio ou inclusive também para demonstrações, para que cabe montes desses frasquinhos, ou seja, os tamanitos dos buraquinhos estão feitos mesmo exatamente feitos para colocar tanto os tops, como os brilhos, como as bases, como as cores, etc. Evidentemente, se os maiores cabem, os mais pequeninos também cabem, que são os primers, óleos de cutícula e tudo o que necessitam. E além disso, portanto, por norma eu também faço exatamente isso, numa parte junto todas as coisinhas necessárias, digamos, para básico, ok? E o que é artístico, por exemplo, as tintas acrílicas, que é também perfeito, ótimo, porque cabem todas as cores existentes na Nail Artist, portanto cabem aqui nesses compartimentos. E tenho também sempre, digamos, um kitzinho de cores que levo sempre comigo. Já sabem que o preto e branco é essencial, como é óbvio, depois sim as cores primárias e evidentemente se conseguir, se não for por exemplo de avião ou carregar realmente muito tempo ao mal ou precisar, portanto, cores mais específicas, aí sim determino mesmo. Caso não, claro que tenho aqui espaço para pôr e me sobra ainda. Como veem, portanto, colocamos já 11 tintas e ainda há espaço para tantas. No entanto, isso tudo abre e para aqui conseguimos sim encaixar mesmo as coisas grandes. O que é que são as coisas grandes para nós? Principal coisa grande que é a lâmpada,
independentemente pode ser um bocadinho mais pequena ou tal, se estiver mais pequena, evidentemente melhor ainda, porque assim cabe com mais coisas. Mas conseguem sim encaixar muito bem, mesmo esta que é maior. Mas antes disso, por norma, aconselho, se fazem, por exemplo, demonstrações, masterclasses e têm algum expositor com os vossos trabalhos, que são por norma assim caixinhas para não estragar os tipos, portanto, e transporta-se também muito bem, ok? Ele, por acaso, tem mesmo medida certinha para entrar, ou assim, ou então pode-se colocar mesmo de lado, ok? E depois é que se fixamos com a lâmpada, que podemos também colocar, digamos, em pé, ok? Então assim ou assim, ainda mais espaço. E, além disso, claro, insubstituível, estojo. Isso é que não pode faltar mesmo em nenhuma demonstração, em nenhuma viagem, em nada. Não se assustam aqui com alguns instrumentos como alicates, por exemplo, por causa dos formatos, como sabem, ok? Mas sim, no estojo organizam a vossa seleção dos pincéis e instrumentos que utilizam, fecham. Como é rígido, realmente não tem problema, portanto, de dobrar ou estragar-se. Ele também cabe por aqui perfeitamente, ou seja, e ainda temos continuamos com montes de espaço, aliás. Desinfetante das mãos é indispensável, independentemente se é uma formação, se é uma demonstração, seja o que for, aliás. Portanto, eu costumo viajar com o biosanitizer atrás. E, aliás, eu acho que trato com biosanitizer ultimamente tanto como com óleo de cutículas, quase tudo. Por isso, ele também entra perfeitamente. Temos, sim senhora, mesmo para uma garrafa grande de líquido, portanto ainda temos espaço e o vape-off, inclusive, apesar que muitas das vezes eu aconselho, quem tirou formações comigo já sabe, portanto, quando o Natural Bond acaba, ok? Podem-se lavar o frasquinho e colocar o vape-off num dos frasquinhos de Natural Bond, ou seja, aproveitar algum frasquinho mais pequeno para não transportar constantemente meio litro. Não quer dizer que ele não cabe aqui, cabe perfeitamente, ok? E ainda continuamos com espaço, que é o mais engraçado. Okay? Mas caso não pretenderem realmente carregar com isso, podem fazer o tal truquezinho. Eu gosto porque poupa-se um bocadinho e sim, não se carrega realmente tanto peso. Portanto, garrafinha de líquido acrílico, existe em 100 ml também, por isso aí nem precisam de fazer os truques nenhuns, conseguem somente transportar mais pequenino. Obviamente, limas e escova, nunca pode faltar, atenção, muitas vezes acontece que chegamos a algum sítio e ei, esqueci-me das limas. Não pode faltar, por isso essa parte tem que estar sempre controladinha. Tanto podem transportar já no estojo como alguns, portanto, na mala. No entanto, tenho paletas que são muito práticas e em vez de trazer, por exemplo, 10 ou 15, quantas coisas que temos de plasticina, portanto, eu tenho uma paleta pequenina só para plasticina, onde já fiz as minhas misturinhas e tenho, portanto, isto assim, ele não verte, portanto, ele não é líquido, plasticina não é líquida, daí conseguem também transportar tranquilamente, acho que em que posição calhar, que é mesmo assim. E o pen gel, este aconselho evidentemente, portanto, este é maior, claro que tem mais cores, este aconselho sim depois transportar como é fininho, mesmo já depois de arrumar a mala, colocar mesmo só por cima. Para quê? Para realmente não estar a tombar, apesar que ele não é líquido, mas é sempre mais, digamos, mais confortável. Os de acrílico têm uma grande vantagem, que são essas caixinhas. Okay? Esta parte de dentro, caso necessitam, vocês podem remover e arrumar mesmo só estas esponjinhas, digamos, que têm assim os seus buraquinhos, tanto aqui, ok? Sem nada, ou se querem realmente por coleções, que muitas das vezes acontece, porque eu, por exemplo, se não quero separar as cores dessa coleção, quero a manter junta, então levo mesmo esponjinha assim e vou arrumando tudo junto.
Claro que não há problema de colocarem conforme vocês pretendem. O mais complicado realmente no transporte, por norma, é gel. O acrílico nem por isso, desde que esteja bem fechado, o frasco, portanto, não tem problema, portanto, de estar de lado ou de estar até de patinhas para o ar, digamos. Mas com gel já não é assim. Com gel é um bocadinho diferente, vocês sabem muito bem que baba imenso e faz e acontece, depois se corrói o plástico, acaba por corroer, depois partem-se os frascos praticamente com o produto novo. Daí até a nova gama Revenge, até nisso foi, portanto, pensada, e os frascos já são de alumínio, ou seja, acabou partir o plástico e ficar em si, ou seja, abrindo a tampa, ficarem com esta parte na mão, e assim não temos este problema, acabou este problema. De qualquer forma, aconselho-se transportar sempre mesmo em pé. Na questão digamos que material é que levo exatamente por norma, em acrílico nunca pode-me faltar o Ultra White, que é o branco mesmo, branco de francesa, o Obscure Rose, ou apricot, ou toffee, também dependendo também um bocadinho se calhar de estação do ano, portanto, porque no verão, por exemplo, as pessoas estão mais morenas e, como sabem, utilizamos, portanto, o obscure toffee, neste caso, porquê? Porque é mais caramelizado, é mais para a pele bronzeada. Mas, tanto faz, portanto, consoante depois de estação, evidentemente, como faço com cores, inclusive penso também nessa parte. Mas nunca também pode faltar, porquê? Por causa, nem que seja de demonstração de francesa, demonstração de camuflagem de unha natural, etc, etc. Depois, transparente, como é óbvio, nunca pode faltar. Ao menos uma cor da gama Starlight, que é o pó transparente com brilhantinhos. Não pode mesmo, eu não consigo trabalhar e não faço mesmo nenhumas demonstrações, acho que não há mesmo demonstrações onde eu não utilizo o Twirling ou Starlight, portanto, porque a diferença entre o Twirling e Starlight é pouca. Um é tipo flex, ou seja, são tipo uns pedacinhos, mesmo umas partículazinhas brilhantes, e o outro é como se fosse com glitter, não é glitter, mas é como se for. Okay? Mas ou um ou outro tem que estar sempre presente, no mínimo um deles, portanto, se houver um de cada, melhor ainda, dependendo das situações. E, claro, havendo cores, havendo transparente, havendo obscuro, o branquinho, portanto, e um dos Starlights ou Twirlings, consegue-se já criar mesmo exemplos para mostrar. De gel mais ou menos funciona da mesma forma, ou seja, tenho sempre um cover, que é a tal camuflagem, ok? Exatamente para o mesmo efeito que tenho para acrílico, o branco por causa da francesa ou o baby boomer, um leitoso, sempre, porque na verdade em gel, ao menos nas demonstrações pedem, ainda até agora, constantemente pedem, mostra ou exemplifica uma unha assim, como por exemplo da grada branca, ou seja, o tal baby boomer falado, mas em gel, e então tenho sempre também o leitoso, que por acaso agora saiu vários tons, aliás, procuram por favor na loja online, já estão disponíveis, portanto, de Revenge, nova gama, tem espetacular, aliás, além de ser umas cores espetaculares em si, naturais, leitosos, muito bons mesmo para trabalhar no dia a dia, seja para trabalhos artísticos ou não, até se calhar mais vertente mesmo salão e mais natural, têm grande capacidade de secagem, o que por norma sempre foi o nosso grande problema. O nosso, de todas as estilistas sabem muito bem, que por exemplo um cover dá dor de cabeça realmente enquanto seca ou não seca, ou deixou de secar, ou não secou e então depois as unhas descolaram, e este problema então a gama de Revenge Gel já resolveu. Porque a secagem realmente é muito boa, tanto das cores opacas como das cores menos opacas e translúcidas, evidentemente mais. Okay? Por isso, sempre levo assim umas tonalidades naturais, okay? E obviamente transparente. Transparente tem que ir sempre, para isso eu adoro mesmo o nosso novo Diamond, da linha Revenge, e adoro assim também o Pinch Gel. A diferença
Entre o Diamond e Paint Gel há um bocadinho, se calhar na densidade, e o Paint Gel ele aquece ligeiramente mais, derivado porque a secagem dele é mais rápida do que o do Diamond, mas ambos fazem a mesma excelente função, que é realmente quando fazemos, por exemplo, desenhos encapsulados ou queremos sim aquela transparência mesmo vidro, é o gel mesmo mais perfeito para isso. Portanto, depois é questão mesmo de adaptação e questão de orientarem-se o que exatamente pretendem. Porque, por exemplo, se é para fazer uma extensão e fazer um aperto, um Paint Gel se calhar garante muito mais depressa o aperto do que o Diamond. Não quer dizer, não é? Mas tem essa particularidade um bocadinho mais avançada. Mas por isso aquece também, por causa exatamente da secagem mais rápida. Enfim, depois nunca me pode faltar, então, como disse, ao plasticine, por exemplo, ou para o acrílico 3D, para fazer os 3D elementos, como é claro, e Paint Gel, como é óbvio, tinta acrílica gosto de ter sempre por causa da técnica One Stroke, que creio que conhecem, se não conhecem, então aconselho a visitar então o nosso calendário no site www.anabasco.com, onde está todo o calendário de formações de todos os nossos centros, inclusive de Lisboa, como já sabem. Não me pode faltar nunca também a minha rica paleta de aguarela, portanto, e não se assustam porque pode parecer que não sei o que é badalhoco, não. é mesmo assim. Ok, esta tem 36 cores, completa, mesmo completa, e estas misturazinhas todas que estão feitas à volta estão sempre reaproveitadas. Porquê? Porque a aguarela é uma tinta que dilui-se com água e funciona. No entanto, como referi então, os gel transportam, ou ao menos tentam transportar sempre em pé. Seja ele cá no fundo, estar, por exemplo, ou se podem aproveitar um dos departamentos, dos compartimentos aqui. Ou caso, por exemplo, não estão a usar este tipo isto é removível, ok? E pode, sim senhora, entrar o potinho pequenino. Ou seja, a mala é mesmo um transformer que perfeitamente dá-nos e facilita-nos a vida para transportar tudo o que nós queremos e às vezes aquilo que não queremos ter. Não podemos esquecer nunca, mas nunca, uma situação que é moldes e, na verdade, já me aconteceu uma ou duas vezes, não me lembro, esquecer e, de facto, sem molde é um bocadinho complicado. Aí, sorte foi que estávamos sim com material, portanto, à venda também, no momento de demonstração, e fui pedir, portanto, à loja para me dispensar um rolinho de moldes. Por isso, lembram-se sempre e juntam isso até praticamente com as limas, por exemplo, que é uma coisa das mais importantes. Porque se esquecerem alguma coisa, tipo um copo ou até o primer, na verdade, okay, não acontece nada tão grave como, por exemplo, não ter molde. Nem tipo, nem molde, portanto, fazemos aonde o trabalho? No ar? Por isso, sim, guardam sempre, eles não ocupam um lugar. Se não querem, por exemplo, transportar toda a bobina por causa de ser grande, podem retirar a quantidade necessária, dobrar, portanto, e ela então não ocupa mesmo nenhum espaço e podem enfiar onde quiserem, realmente na mala, em parte que der mais jeito, portanto, sem problema nenhum. Por isso, vamos lá arrumar então isso. Decorações, evidentemente, além dos pozinhos e coisitas, portanto, pirlim pim pim, também shell plates e outras coisinhas, tenham sempre à mão. Porquê? Porque isso, evidentemente, facilita-vos depois, porque na hora nem sempre já temos tudo pensado. Por acaso, quando comecei as minhas demonstrações, um dia antes fazia sempre um esquemazito, e nem que seja só com lápis, portanto fazia um esboço e dizia, pronto, aqui vai ser, pronto, demonstração disto, assim, assado, isto vai ser com shell plate, aquilo vai ser com a florinha em 3D, aquilo vai ser com encapsulado não sei quantas. Portanto, hoje em dia evidentemente que não, mas para isso sim, gosto com que esteja máximo material realmente de decoração comigo.
nem que seja aquele que utilizo sempre mais e bastante, para assim ter realmente margem de manobra de imaginação. Copo para líquido acrílico, convém. Ele pode ir de qualquer maneira, porque não necessita de cerâmico. E se for o do vidro, então aí é que podem levar inclusive 2 ou 3, porque são mesmo pequenitos, como sabem. Portanto, encaixamos aqui as coisitas. Aliás, ainda dava depois para pôr mais alguém aqui dentro. Por isso, e muitas das vezes o que me acontece é exatamente isso. Quando começo a ver espaço na mala, o que é que eu começo a fazer? Vou buscar mais cores da parede e vou metendo na mala. Portanto, não façam isso porque nem sempre é necessário, mas é aquele medo de ai, esqueci-me, ou ai, será que me vai fazer falta? Ai, que isto, ai, que aquilo. Por isso, sim, tentam. É como a roupa, sabem? Tal e qual. Portanto, inicialmente, se calhar, quem viaja sabe muito bem que acontece muitas das vezes que nós temos medo que não vamos ter nada para vestir e que todos os dias vamos mudar de X pares de calças, saias, casaquinhos, etc. E por fim nada disso acontece, nada disso vai para lado nenhum, portanto acabamos por usar as mesmas calças de 2, 3 dias. Enfim, aqui acontece a mesma coisa, por isso tentam-se ser também racionais, não podemos transportar a casa toda como caracóis, mas que há essa hipótese, há sem problema, portanto, como estão a ver, está a caber tudo, até agora, e com jeitinho, poderia ainda caber mais qualquer coisita. Também. Fechamos, ela fecha muito bem, toda super hiper mega segura a mala, de um lado, do outro, de todas as mais algumas partes, portanto, e tanto podem assim fechar, como podem levantar, mas de rodas é mais prático. Bem, e até a próxima demonstração e próximo vídeo.